E ao som de Metallica, The Unforgiven, a gente vai abrindo aqui os nossos trabalhos. Hoje fazendo um programa em um formato diferente aqui. Vamos bater um papo, falar sobre videogames, né? Que é uma tendência mundial, né? Jovens, adultos, até idosos que jogam videogame, inclusive com comprovação científica de que o videogame ajuda e muito na parte motora das crianças, né? Ou seja, tem aí muita coisa bacana pra gente falar. E isso a gente vai mesclando música, vai tocando o que você gosta de ouvir até o meio-dia, juntinho aqui com você. Temperatura em Cruz Alta neste momento é de 27 graus. É a nossa temperatura. Teremos a máxima hoje em 32 graus, mínima em 19, máxima em 32 graus. Amanhã, domingo, também mínima de 21, máxima de 33. E já se preparem porque a partir de segunda-feira vai esquentar muito. Com máximas, inclusive, aqui na casa dos 35 a 37 graus, sensação térmica de 40. E olha, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de onda de calor. Esse alerta é, inclusive, com riscos para a saúde. Temperatura 5 graus acima da média para essa época do ano. Tá aí as informações, então, e a gente vai abrindo aqui a nossa roda de conversa, falando um pouquinho. E eu vou começar pelo Sombra, que é o cara que tem mais experiência tanto do que eu quanto que o Rodolfo, né? O Sombra que, inclusive, trabalhou aí nos primórdios das locadoras de videogame aqui de Cruz Alta, especial lá na Fox Videolocadora, né? Que era um marco aqui. Eu ainda sou mais antigo, Sombra, não sei, mas eu me lembro da Pati Videolocadoras aqui de Cruz Alta, né? Então, bom, tinha muita coisa bacana, o Sombra aí que trabalhou já, acho que no Ricardo trabalhou também uma época? Trabalhou também, mais ou menos, né? E eu já vou abrindo aqui os microfones. Sombra, eu queria que tu falasse, antes de a gente entrar nessa questão mais detalhada sobre os videogames, como é que tu começou a tua história aí no mundo dos games? Bom dia! Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodolfo, Fernando, ouvintes. Bom, eu comecei, como é que é? Faltando aula, digamos assim, na Pati. Acho que foi na Pati, com os amigos, né? Cara, dá aquela gazeada, né, marota. E aí, tá, mas como é que foi? Tipo, como é que tu trabalhou? Como é que tu começou a trabalhar? Como é que tu se inseriu nesse mundo? Como é que eu me introduzi nesse meio? Tipo, eu frequentava bastante a Fox. É Fox? Uhum. Que era perto da Pati, perto de casa ali, né? Daí os caras não querem me ajudar aí a colocar os jogos, a configurar pros outros, eu deixo de jogar um pouquinho. Eu, tá bem, criança, né? Sim. Melhor, eu não pago. Começou mais ou menos assim, o meu meio, assim. Começou nessa Isso, época, né? O cara criança, o cara não precisa pagar pra jogar. O que criança quer mais? Sim, exatamente, né? Era um tempo mágico aqui do nosso município de Cruz Alta, né? Porque eu me lembro que aqui nós tínhamos várias locadoras. Eu me lembro de muitas que eu joguei videogame. A locadora que ficava ali na Ferroviária, na principal, eu acho que ali é Dr. Noronha o nome, se eu não me engano, o nome daquela avenida, se eu não estou enganado. Na esquina ali? É, aquela que entra pra dentro da Ferroviária principal de asfalto ali. Acho que ali é Dr. Noronha, se eu não me engano. Tinha uma locadora lá na metade, assim, morava o Natan lá, que era um amigo meu. Eu não me lembro o nome da locadora, cara, mas era uma locadora muito legal que tinha ali. E tinha muito videogame bom na época. Isso eu tô falando em 2001, 2002. Sim. Aí eu me lembro da Pati lá nos anos de 97, já, 96, 97. A Pati, videolocadoras, pra quem não sabe, era lá na Avenida Saturnino de Brito.
Ela ficava bem em frente ali à antiga fruteira Morango do Nordeste. Aquela loja de tintas ali. Era ali onde era a loja de tintas. Hoje, ali... hoje é loja de tintas. Isso, ali era Pátio Videolocadoras, né? Ali embaixo ali. Aquele prédio é novo, né? Mas antes tinha umas casas ali. E ali era Pátio Videolocadora. Então eu me lembro de locador de videogame, né? Essa da Ferroviária, na Doutor Noronha. Tinha Pátio Videolocadoras. Tinha a locadora do Nenê, lá em cima. Sim. Né? Ficava na Borges do Canto, lá em cima. Aí tinha a Fox Videolocadoras. Tinha a da Galeria Duque do Gordo lá. Sim, né? Duque. A Galeria Duque, a do Ricardo, que eu acho que eu já falei. Acho que a do Ricardo foi uma das últimas. A do Ricardo foi uma das últimas, né? Sim. Mas tinham eram várias locadoras bem boas que tinha aqui. Eu sou do tempo que a locadora, a Pátio, por exemplo, tinha Dynavision também. Tanto que teve uma nos primórdios, que acho que a gente não lembra, porque a gente é mais novo. O nosso grande amigo Juliano. Teve uma videolocadora também no começo. Não sabia? Bem no começo. A locadora do Juliano. Isso, mesmo. Do Juliano. Ficava ali onde ele morava antes com a mãe dele ali. Ficava um pouquinho mais pra baixo. Essa aí eu não sabia, eu não lembrava realmente da locadora do Juliano, né? Mas o Juliano, quantos anos o Juliano tem, cara? 40 e todos já. 40 e tantos anos. É. E tu, meu amigo Rodolfo, como é que começou aí o teu contato com os videogames? Bom dia a todos os ouvintes. Cara, eu comecei mais em 2007, 2008. Era pequeno, molequinho e tudo. E eu tinha um vizinho, o Felipe Tivério, que é o neto do Júri, que fazia os crepes. Sim. Daí tinha um Play 2zinho pirata. E, cara, eu passava lá à tarde jogando um pouco. Daí eu conversava um pouco, daí também... Meus velhos me adquiriram também um Play 2. E a gente ia se revezando de casa em casa, de tardes, e jogando Play 2. Sim, jogando Play 2. Tu começou no Play 2, daí? Meu primeiro contato foi com o Play 2 mesmo, mas eu já joguei Atari. Eu também já joguei um Master System. E até, inclusive, eu até fui meio engraçado, porque eu comecei pelo Play 2, daí eu regredi. Eu fui daí pelo Atari, daí Master System, pra pegar um pouquinho dos jogos mais antigos, pra daí depois ir pra era do HD novamente e tá agora atualmente. Sim, então ele era aquele jovem mais entusiasta. Tu gostou do Play e daí, vou buscar os jogos mais antigos. Sim, daí quer saber, quero um pouquinho mais de informação, como é que era na época. Não foi que nem o Fernando deu que comecemos, porque acho que nas locadoras tinha um Nintendinho. Não, eu ainda comecei. Quando eu comecei, o Nintendinho que é o Dynavision, né? Que é o Dynavision. Aqui em Cruz Alta, particularmente, eu nunca vi um Nintendinho original. Exato. Aqui no Brasil, tudo... Não, tem bastante Nintendinho, mas nas locadoras de Cruz Alta era o Dynavision, né? Era o famoso Dynavision que a gente tinha. Eu que eu me lembro quando eu comecei, eu já... Não veio, eu tô ficando velho, não lembro direito. Mas eu me lembrei que era no Super Nintendo, do Nintendinho. E o Dynavision eu ia jogar com meus amigos, que era um jogo mais barato. Era 300 pila. O Nintendo, acho que naquela época era quase 1000 pila. Era mil reais e tudo. Daí, já ficava caro. Tinha tudo. Foi a Gradiente que conseguiu os direitos e as licenças dos jogos do Nintendo da parte de 8 bits. Da parte do Nintendinho, do NES. E daí sim, popularizou o NES por aqui no Brasil, pelo Dynavision. Sim, eu quando eu comecei a jogar, que nem eu disse, né? Tanto que eu me lembro que na locadora do Gordo, por exemplo, na locadora do Gordo, a gente tinha lá pra locar fitas, né? A gente locava as fitas. E aí tu tinha lá as fitas do Dynavision, fita do Super Nintendo. Eu lá em 2001, várias e várias vezes fui lá na locadora do Gordo. A gente já, assim, ninguém tá falando aqui de forma pejorativa, tá? É que o apelido dele era o Gordo, todo mundo conhecia ele pelo Gordo da locadora, né? Então nós não estamos falando aqui de forma pejorativa. Era como ele era conhecido. Até eu não sei que fim que ele deu. Eu não sei, pra falar a verdade, o nome do Gordo. Tu lembra, Sombra? Eu não lembro o nome dele. Tipo, tanto que ele mesmo se titulava... vamos chamar de Gordo, locador do Gordo. Vamos lá na locadora do Gordo, né? Que era como ele era conhecido. Chamado, sabe? Aqui no nosso município, né? Então, é bem interessante, porque quando eu comecei, quando eu conheci sobre videogame, né? Isso aí a gente tá falando aí, anos 90, início dos anos 2000, para os jovens dinâmicos aí que estão nos acompanhando hoje, a gente ia numa locadora
pagava lá, na época era R$1 a hora, e tu pagava R$1 e jogava uma hora inteira. Daí tu pegava, eu quero aquele videogame e pedia as fitas. E aí eu me lembro que tinha até uma regra. Tu podia trocar até 3 fitas ou 3 CDs durante uma hora. Mais do que isso, o cara já ficava brabo contigo, né? E aí, por exemplo, eu ia muito na Fox, jogava o Mortal Kombat Ultimate no Super Nintendo, que era muito legal. Ou, quando jogava o Nintendo 64, nós pegávamos o 007 contra GoldenEye, que era muito bom, muito bom. E aí tinha aquela galerinha que jogava futebol. Eu não gostava de futebol em locadora, né? Então, era mais essa pegada. Quando eu comecei no Super Nintendo, era sempre o Mortal Kombat que eu jogava. Nintendo 64, sempre o 007 contra GoldenEye. E quando eu fui pro Play 1, aí eu gostava de SNK versus Capcom. Que aí, inclusive, porque a gente era tudo pobre, né? Nós não tínhamos videogame em casa. Eu ia nos camelô, eu comprei nos camelô o CD do SNK, comprei o meu memory card aí, aquilo era a maior ostentação. Isso lá em 2002, chegava na locadora com o meu CD e com o meu memory card. Né? E aí, só pagava a hora ali, depois ia faceiro com o meu CD e meu memory card pra casa. Eu já não do CD eu já não comprei, mas memory card eu tive bastante também. Cada videogame, digamos assim, que tinha o tinha o Play 1, Play 2, eu tinha os memory cards. Sim, porque o da locadora era público, né? Dependendo, sempre tinha um ou outro que apagava o save do cara. Exato. Né? E loquei muita fita, né? Eu gostava de locar muito o Top Gear, o 2. Clássico. Gostava de locar muito o Donkey Kong Country 2, muito bom. Super Mario, né? Que era o Mario World também, que era muito bom. Né? Então era mais nessa pegada. Rodolfo, eu queria que tu mostrasse o que é que tu trouxe aí. Eu trouxe umas beldades aqui. Eu peguei um pouquinho da coleção de Atari que eu tinha. Da fita original e também a versão da CCE, que ia mais barato, mas que era adaptado. Aqui eu também tenho o Master System, inclusive foi esse que eu joguei. Ele não é de fita, ele foi lançado depois pela Tectoy, como uma versão comemorativa, uma lembrança, uma coisa assim. Então os jogos estão instalados na placa e ali a jogos de Mega Drive, né? Master System, antes do Mega Drive. O Master System ele foi o primeiro da Sega. Mas ele era da geração 8 bits. O Mega Drive era da 16 bits. Era o que competia com o Super Nintendo. Esse aqui, o Master, seria daí o competidor do Dynavision. Se eu posso dizer assim. Eu não entendi então, né? O Mega Drive não. Foi um que começou com o CD, não foi o primeiro até? Foi o primeiro teste do CD. Não. Por quê? Não. Mega... Foi o Genesis. Foi Genesis? Foi o Genesis. Eu me lembro que teve o primeiro videogame de CD. Vamos ver aqui, ó. Primeiro videogame de CD. Que, se eu não me engano, foi o Genesis. Foi o... vamos ver aqui, ó. O primeiro videogame a utilizar CD. Não, foi uma marca que eu nunca ouvi falar na minha vida. Que eu me lembro de uma coisa. TurboGrafx. O nome. Mas pro Brasil, essas coisas, foi o... Que não adianta, né? O primeiro videogame de CD, realmente, que utilizou CD, foi esse TurboGrafx, conhecido no Japão como PC Engine. Após seu lançamento no Japão e sua aceitação nesse país, lançado em 1989. Então não foi o Genesis, não foi o Mega Drive e também... E detalhe, eram CDs que rodavam 16 bits. 16 bits é Nintendinho. Exatamente. Porque, se eu não me engano, 64 bits já era o Super Nintendo. 32 era... Não. 16 bits era o Nintendinho, 32 era o Super Nintendo. 32 e 64. E aí 64 era 64 bits. 64 bits. Okay. Isso aí. Pra te ver, o primeiro, né? Aqui, ó. O PC Engine foi também o primeiro console a utilizar leitor de CD, possibilitando por um acessório que era isso, ó. Tu comprava, ele era de fita. Aí ele vinha um aparelho que acoplava nesse PC Engine. E aí tu podia utilizar o CD. Que era o Mega Drive CD. Isso em 1989. Não era Mega Drive PC. CD, era o PC Engine. Essa era a marca. O nome dele era TurboGrafx, o nome. E aí ele tinha esse aparelho que chamavam de... que era o PC Engine. Tu comprava o TurboGrafx e comprava o PC Engine e acoplava nele. Né? Mas não era. Vamos ver quem que é o fabricante dele aqui, ó. Fabricante, né? Não, nunca ouvi falar. Exato. É NEC Corporation. Vamos ver, NEC Corporation é uma empresa mundial de tecnologia da informação, sediada em Minato, no Tóquio,
Não tem nada a ver com o que a gente tava pensando, né? Só que é uma empresa à parte, né? Sim, só que daí a Sony, que criou o PlayStation, né? Que popularizou o CD no PlayStation, porque ele otimizaram o máximo que eles conseguiram. Inclusive, essa empresa aqui fabricou até celular, foi uma das pioneiras a fabricar celular com tela. Como, por exemplo, jogos em primeira pessoa. Mas aí que tá, são coisas do Japão que a gente nunca ficou sabendo. Exato, que tinha. É que tem muita coisa nesses países assim que fica interno, não sai. Quando vai sair pro Ocidente, ele vem com outro nome, com outra roupagem. Ou até demora por causa dos anos de adaptação e tudo. E é interessante, né? Pra vocês verem como essa questão das locadoras de videogame hoje não existe mais, né? A gente não tem mais isso, até porque o videogame, de certa forma, ficou mais acessível. Mas quando a gente jogava, era uma coisa muito legal tu poder, assim, fim de semana... Pensa comigo, se R$1 dava direito a 1 hora, e aqui o Sombra lembra, porque a gente fazia isso, nós pegávamos lá 4 ou 5 amigos, cada um com R$1, nós tinha 5 horas pra jogar. E aí a gente ia numa locadora e ficava tipo 5 horas jogando lá, videogame lá. Então nós pegava lá 4 amigos, 5 amigos. Lembra do Ricardo? Quando era o Ricardo aqui na frente do shopping? Sim. Né? Ali nós íamos lá com tipo R$5 e ficávamos jogando 5 horas. Ele tinha muita cadeira lá, né? Então nós ficava lá. E aí nós pedia refri, e ele vendia refri também, né? Tinha salgadinho. Já é frente do seu tempo. Isso aí é. Eu me lembro de ir no Ricardo em 2002. Sim. Matava aula no Margarida Pardeiras pra ir jogar no Ricardo. Só que qual locadora que tinha isso daí? Essa comodidade de ter refrigerante, salgadinho? Não tinha. Daí ele viu que ninguém tem, eu vou botar. E foi o sucesso dele. Inclusive eu quero mandar um grande abraço ao meu irmão aqui, o André, que tá nos acompanhando. André, só me manda aqui qual que é a tua cidade mesmo, meu irmão. O estado também, né? Se eu não me engano é Ceará, se eu não me engano, né? Se eu não tô enganado. Pessoal aí nos acompanhando, né? Eu mandei o link aqui num grupo nosso e ele mandou aqui, ó. Perfeito, meu irmão, vou dar um apoio. Muito obrigado aí, o André. E pra quem tá chegando agora, a gente tá transmitindo aqui pelo YouTube e também pelas ondas sonoras da FM 98.3. E a gente tá falando sobre coisas antigas, né? Videogames aí, as locadoras de videogame que eram da nossa época e que tinham uma nostalgia gigantesca, né? Era uma coisa muito bacana, né? A gente poder... Aqui, ó, o André, inclusive, manda uma mensagem aqui, ó. O aluguel foi substituído por Xbox... sim, isso, entendi. A questão, nós estávamos falando sobre locar fitas, né? Sim, locar cartuchos. Isso. E ele disse aqui, ó, o aluguel foi substituído por Xbox Game Pass e PlayStation Plus, no qual o usuário paga um aluguel mensal e joga todos os jogos. É o mais próximo. Ele é de João Pessoa, tá nos acompanhando aqui, ó. Como eu falei, hoje em dia, dependendo, a pessoa não tem tanto dinheiro. Obrigado, meu irmão André. Não compensa comprar jogo. Tu faz o Game Pass... E todo mês ele vai renovando a sua biblioteca de jogos. Mas, cara, mas não é a mesma coisa. É que, claro, também, né? Tu não tem mais locadora. Não tem, até perguntar pro André aqui. André, tem locadora de videogame ainda aí na tua cidade? Porque aqui, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, que eu sei, não tem mais. Também pensa assim, hoje em dia com tudo... Tem? Porto Alegre deve ter. Porto Alegre? Uma coisa que eu sei de Porto Alegre que tem que tem um pub chamado Arcadia, que tem tanto jogo de arcade quanto tudo bem, mas tem barbearia hoje. É muito raro. Tipo, por quê? Tem barbearia que tem videogame ainda, mas eu digo assim, a locadora em si, né? Não, muito raro. Quando a gente ia na infância e tudo, na parte de Play 2 e locadora, era uma aura daquele tempo. As coisas eram diferentes. Hoje em dia... E tudo isso com a tecnologia, as pessoas estão preferindo ficar em casa e, de uma certa maneira, o videogame está sendo um pouquinho mais acessível. Então as pessoas estão conseguindo ter nas suas próprias casas. Sim. Então por isso que não está tendo mais essa convivência de locador. O jogador tem um Game Pass, por exemplo, e quem assiste filme tem uma Netflix da vida. Exato. Daí o cara compra o PlayStation, compra o Xbox, assina... o Game Pass ou o PS Plus que lhe dá uma licença temporária para jogar aquele jogo e qualquer coisinha, se quer ver algum filme, pega um Netflix, um Amazon Prime e é isso. Até aqui, ó, a trilha sonora, ó. Peraí. É que travou aqui, né? Deixa eu só atualizar aqui. Eu achei a trilha sonora muito condizente aqui com o nosso bate-papo. Peraí que eu tô atualizando aqui, né? Senão vai me entrar uma propaganda do YouTube aqui no meio, mas acho que não. Aqui, ó. 50. Ó.
Isso aqui é a trilha sonora do Top Gear 2 do Super Nintendo, né? Top Gear 2. E olha como é interessante, né? Como é interessante esse mundo do videogame. O André até disse aqui, ó, não conheço nenhuma locadora na minha cidade. Exato, eu acho que morreu tudo isso. Porque também convenhamos, né? Olha só, pra te ter uma locadora hoje, o cara vai pagar no mínimo uns R$1.500 o aluguel. No mínimo, né? Porque vai ter que ser uma sala comercial, a não ser que ele coloque, tipo, a locadora do Nenê na casa dele. Sim. Né? Mas o cara vai pagar uns R$1.500 no aluguel. Pra mais, porque tem salas comerciais hoje que não baixam de R$3.000. O cara vai gastar no mínimo uns R$1.500 de luz. Porque o cara liga o videogame, os videogames, porque deixa ligado, né? As máquinas. Ou o cara chega lá e paga e vai usar, né? Aí ele tem manutenção dos videogames também, porque tudo hoje é leitor. Tá, tudo bem, o cara vai baixar acho que se tivesse locadora nem teria como baixar no HD, porque teria que ser um HD gigantesco. Teria que comprar mídia física. O controle, quanto que tá nesse videogame? Não nem lembro mais. 500 e poucos. Cara, 500, 400. Aí, ó, Então, aí que tá. Até 600. Controle o pessoal demolia nas locadoras, né? Isso. Até o André diz aqui, ó, a trilha sonora do Top Gear sensacional. Deixa eu até botar mais um trechinho aqui, ó. Cara, isso aqui é muito bom. Uma outra também que é boa é do Donkey Kong Country. Sim, aqui, ó, a trilha sonora Donkey Kong Country 2, que é o melhor, né? É o mais clássico, Donkey Kong Country 2. A trilha sonora dele. Cara, eu joguei muito. Bom, foi o primeiro cartucho do Super Nintendo que eu tive. Era o Donkey Kong 2 e a pilha, na época, nós não tínhamos a fita original, ela vinha com uma pilha. E essa pilha, tu tinha que trocar. E se tu não trocava a pilha, não salvava o save. E o Donkey Kong era gigantesco. E, cara, eu jogava, quando eu desligava o videogame, você ia meu save pro pau, né? Uma coisa, Donkey Kong pro Mario, o Donkey Kong era muito mais bonito visualmente do que o Mario. Tá louco? Não, muito. O Donkey Kong começou a utilizar aqueles gráficos humanos. Aqui, ó, a trilha, ó. Pra você ter ideia também, o Donkey Kong Country, ele foi responsável por uma modificação no chip do Super Nintendo pra pegar gráficos mais realistas e tudo. Mas amo tanto o Donkey Kong quanto o Mario World. Nossa, são Deixa eu só botar aqui a trilha do Donkey Kong ao início, ó. Ó. Isso aqui é muito legal mesmo, né? Porque era o que nós tínhamos na época, né? Era o que a gente tinha na época. Nós não tínhamos muito mais do que isso aqui. E todo mundo era... Cara, eu não sei vocês, mas nós éramos muito pobres. Sim. Então nós não tinha muita condição. Eu lembrei de uma coisa muito importante, que eu comecei por umas locadoras, tu por outras, Fernando. A violência. Tinha na tua época, nas locadoras? Tipo, de brigarem nas locadoras? Não, nas que eu jogava, pelo menos não, né? Exato, na minha época também não. Cara, é isso que a gente, às vezes, jogava um jogo competitivo e ninguém saía brigando com o amiguinho. Tanto que a gente se reunia várias crianças de várias vilas ali e conversava uma com a outra sobre videogame. Olha isso aqui, ó. Pera, só deixa entrar a parte mais top aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Essa me leva. Cara, isso aqui é sensacional, que música legal isso aqui. Olha os caras que eram os compositores, né, das trilhas sonoras de jogos. Era um negócio muito legal, porque era 16 bits, tu não tinha fala na música. Era só o tecladinho ali tocando e a musiquinha pegando solta, né? E tipo, o pessoal primeiro adaptava o jogo e daí as últimas coisas os últimos bytes da memória dos cartuchos era pra música. Então Exato. Os caras eram literalmente gênios pra literalmente encaixar tudo e comprimir naqueles cartuchos. Agora tem um jogo aqui, ó. Vamos ver se o André tá ouvindo também, né? Que era um jogo, cara, que isso aqui é a cópia mais bagaceira, pirata que existia na época, mas era uma coisa que eu não gostava de futebol. Eu não gostava de futebol. Eu vou botar a abertura, eu quero ver se vocês lembram que jogo é esse aqui. Eu volto a falar, eu não gostava de futebol, mas isso aqui eu joguei muito. Pera aí, ó, deixa eu botar aqui. Ó, vamos lá. Já ouvi. Pera aí.
Olha o barulhinho aqui, ó. Ó. Eu ia falar. Ronaldinho Soccer 97. Isso aqui é a coisa mais pirata que existia na época. Mas era a melhor coisa. Claro, mas pra quem não sabe, isso aqui é um clone do International Superstar Soccer Deluxe. Né? Que daí tu tinha lá o Alejo. O Alejo o Alejo é um pirata, né? Sim. Foi criado. E é interessante que daí depois saiu o Ronaldinho Soccer 98 e o Ronaldinho Soccer 99. E o mais interessante disso é que na época a gente tinha o International Superstar. O International Superstar Soccer. Depois saiu o International Superstar Soccer Deluxe. Que daí tu tinha os times todos atualizados. E o pessoal, tipo, eu preciso comprar o Ronaldinho Soccer. Ele vinha aquela dublagem em espanhol. Como é que era? Forte bomba! Forte bomba! Oh, que lindo! Era muito engraçado. Tiro de meta! Eles sempre atualizavam o Ronaldinho pros times de brasileiro. E quem fazia a equipe era do Chile. Não era daqui do Brasil que fazia essa adaptação do Ronaldinho. Era do Chile. O André manda... Por isso Forte bomba... Por isso, toda aquela dublagem macarrônica espanhola. O André manda aqui pra nós, um dos jogos que mais marcou minha infância foi o Chrono Trigger. Que era muito bom, inclusive. É um jogo muito rico de história e foi a minha porta de abertura para os RPGs. Exato. Superstar Soccer, ele diz aqui. Esse eu não lembrava, não. E olha só, o Chrono Trigger, acho que é assim que fala. O Trigger. Ele é da mesma criação do Akira Toriyama, que criou o Dragon Ball depois. Tanto que olhar o Chrono, tu vai ver que os personagens são muito parecidos com o Dragon Ball, né? Porque é o mesmo criador, o Akira Toriyama. Então, muito legal. Aí teve também aquele... como é que era o nome? Era um de Velho Oeste, cara. Era o... Sunset Riders, né? Eu não me lembro agora como é que era bem o nome. Né? E aí tantos outros, né? Que a gente jogava aqui. Pra quem não lembra, o Tekken 3, que todo mundo fala do Play 1, o primeiro Tekken foi o do Super Nintendo. Tekken 2, inclusive. Eu tive esse cartucho aí. Era muito legal. E claro, né? Tantos outras trilhas aqui, como Super Mario Bros também. Agora me falou do Chrono Trigger. Tá, como é que ele cabia tanto numa fita? Mas é que aí que tá, né? Eram jogos muito leves, era que nem Tibia. Lembra quando saiu Tibia? Ali nos anos de 2005, Sim. o pessoal, o Tibia tu podia rodar mais um pouco, tu rodava numa calculadora, né? Então, hoje em dia sim é leve, mas para aquela época com o hardware do tempo era complicado. Os caras fizeram uma arquitetura. Porque acho que tu passava mais de 30, 60 horas jogando. Exato. Sim. Então, tipo, eu até vou colocar na tela ali de fundo. Era muito grande. Os jogos aqui que a gente jogava. Botar aqui pro outro jogo grande também que era ótimo dos RPGs. Jogo que eu curtia muito, mas muito, no Super Nintendo em especial, era o Nosferatu. Tinha o Frankenstein também, que era muito legal. E na época, tipo, a gente era uma gurizada muito medrosa, né? Eu me lembro que a gente ia, tipo, de noite, eu e meu irmão, nós ia jogar Super Nintendo. E aí nós pegava e colocava Frankenstein pra jogar. Ou Nosferatu, que era um negócio, isso aqui é muito violento. E, tipo, cara, era uma coisa muito legal, né? Pode falar, agora tu queria falar? Do outro de RPGs, tudo que me lembrou foi a franquia Mother. Ou Earthbound aqui no Ocidente. Que popularizou demais também com coisa de RPG. Teve o Final Fantasy, né? Que foi um jogo que o pessoal jogou muito, mas eu não sei, acho que Final Fantasy ele já era um jogo mais do... Final Fantasy ele começou no Nintendo, mas o que deu o boom mesmo aqui no Ocidente foi o 7. Lá do Play 1, com Cloud, com Sephiroth, tudo isso. Até coloquei atrás de vocês ali, coloquei o Nosferatu rodando, né? Que agora tá todo mundo falando Nosferatu, que vai ser um filme novo, né? Sim. Mas o Nosferatu, que era um jogo do Super Nintendo, muito bom. Tinha Castlevania também. Castlevania. Né? Todo mundo fala que é Castlevania, né? Mas tem gente que fala Castlevania, é que na nossa época, né? Nossa época nós falava tudo errado, né? Tipo, a gente só queria jogar videogame. Outro jogo muito legal também, que a gente jogava muito e locava, que era o Mario All-Star, que era um cartucho que vinha todos os Super Marios da época. Todos. Agora, vamos ser sinceros aqui, né? O dono de locadora se ferrava, né? Porque
muita gente locava na locadora um cartucho, chegava em casa, abria o cartucho, botava um outro chip e devolvia. O cara ia lá, também, o cara ia lá e locava um Superstar Soccer Deluxe, que era o melhor futebol que tinha no Super Nintendo. Chegava em casa, abria, colocava um Aladdin dentro, fechava e devolvia na locadora. E o cara normalmente não testava. Ou um Dr. Mario. Barbaridade, tia. Isso aí não tinha condição, né? Não, mas eu não me lembro nessa época se já tinha, digamos, como é que é o nome? O cara ele tinha o histórico de locações. Acho que nessa época nem tinha também isso aí. O quê? Histórico de locações? Não é um histórico de locação, mas é que acontecia muito, por exemplo, comigo, eu vou dar um exemplo, eu cansei de locar jogo, locava um jogo, ia lá, sei lá, ia lá e locava Doom. Chegava em casa, tava Aladdin. Aí eu voltava no locador e dizia, olha, eu loquei o Doom aqui, só que tem um Aladdin no meio. E o cara, me sacanearam. Aí pegava, escolhe outra fita, né? Então, e não ia atrás. Ou acontecia, às vezes, tu locava, chegava em casa, o cartucho não funcionava. Uns quantos? Ali na Fox eu cansei de voltar, Daniel, não funcionou, cara, né? Não funcionou. Daí ele dizia, vai ali e loca outro. Aí nós locava, né? Então era mais nessa pegada assim, tipo, então eu não sei se o cara teria como ter um controle. Eu sei que chegou uma época, tipo na Fox, que eles colocavam tipo uma fita que era um lacre. Botava a fita, um lacre e tu tinha histórico. Tu tinha um lacrezinho que se alguém rompesse aquele lacre, o cara já ia ver, né? Ou também cera. Ali o Nosferatu atrás de vocês, olha. Esse era o Nosferatu da época, né? Super Nintendo. Era bem parecido com Prince of Persia. Era parecido com Prince of Persia misturado com Castlevania, né? Então era... Agora que eles pegaram os dois ali e fizeram um. Era bem nessa pegadinha aí. Inclusive, curiosidade do Prince of Persia é que ele começou com estudantes de uma faculdade. Eles gravaram todos os motion capture. O cara tava literalmente... As movimentações de subida, de descida, de rolagem e tudo... Foi num campus da faculdade, no momento que tinha ninguém. O cara foi lá e tudo. E daí desenhou tudo no coisa. O André ele manda aqui, ó. Meu primeiro videogame foi o Master System 3... Com Alex Kidd na memória, bons tempos. Isso é uma nostalgia pra caramba, né? Sim, o Alex Kidd and the Miracles World. Nossa. Muito, muito bom, né? O Master System 3, qual que é mesmo? É da SEGA, né? Sim. É da SEGA, né? Isso, Ele competia com o quê? Com o Dynavision, que era o Nintendinho, né? Que era o original, o Dynavision, que era o pirata. E na época, eu acho que era esse videogame. No início da popularização, só pode dizer assim, 92, o André diz aqui, ó, 1992. Depois do crash dos videogames, quem era o maior embate era Nintendo e Sega. Exato. Então, é porque a Sony, ela surgiu, acho que nos anos 90 ali até também. Até engraçado, né? O surgimento a Sony foi no Play, né? Então... Sim. É uma pena que o Atari morreu, né? É que não, a morte do Atari também é uma coisa triste, mas foi muita decisão errada dela. Primeiro que ela quis continuar nos cartuchos e pensava, não, eu tô no líder. Então nunca pensava em evoluir, colocar em CD. Pra você ter ideia, eles só começaram a botar CD no Atari Jaguar, que era o último. E o Atari Jaguar... O André até ele fala que, ó, em 1990 lançaram um Mega Driver pra bater contra ele. Porque eu me lembro que quando tinha, até inclusive quando começou a folia do Play 1, lá nos anos, acho que fim dos anos 90, se eu não tô enganado. 99 pra 2000. Que nós íamos na locadora ali do bairro Ferroviária pra jogar o Play 1. Cara, era uma loucura, todo mundo queria jogar aquele videogame. Na época tinha nós jogávamos muito o Resident Evil 1, né? Que era Resident Evil. O 1 e o 2 lançou bem seguido, né? Eu não me lembro, eu sei que o 1 era o primeiro. Daí depois lançaram o 2, que eram 2 CDs. Um era o Leon, outro era a Claire. Né? Depois veio o Resident Evil Nemesis, o 3, Umbrella. Do Play 1 eu joguei acho que uns 10 vezes. Code Verônica, que já era do Play 2 já, né? Mas também teve no Dreamcast. Teve. Isso, O André diz aqui, ó. Recordo que nesses anos havia uma rivalidade entre ele e o Mega Drive, ambos competindo. Era igual Flamengo e Vasco em final de Carioca, né? Exato. É bem isso. Cara, era uma loucura. Tanto que até as propagandas e tudo era um penteirando o outro.
Sempre o negócio, por exemplo, do Nintendo, que era Nintendo ou nada. Ou isso. Sempre, tipo, até a propaganda do Mega Drive era só, tipo, só aqui 16 bits de alta de pura emoção. Mega exato. Drive, é da Tectoy. E era aquela coisa, né, cara? E aí, que nem eu falo por mim, né? A gente era muito pobre. Sombra também é da mesma realidade que eu. Então a gente não tinha como comprar, tipo, ir ali na esquina. Eu cansei de passar em frente, tinha Casas Bahia na época. Ponto Frio. Aqui em Cruz Alta tinha Ponto Frio na época. E tu passava em frente a Ponto Frio. Nós vendia pastel na rua naquela época, eu e meu irmão. Eu tinha falado antes. E aí nós saía vender pastel de manhã, assim, nas ruas. E aí nós passava em frente a Ponto Frio. Cara, eles tinham uma vitrine, tipo assim, ó, 6 televisores e uns 6 videogames ligados em tempo real e as fitinhas rodando ali. E nós ficávamos olhando aquilo, cara, que coisa, que massa isso aqui, né, tchê? E daí era, tipo, 6 videogames diferentes, era 2, 3 modelos do Dynavision, né, tinha o Dynavision 64, que chamavam na época, que era bem legal. Aí tu tinha um Dynavision antigo, aí tu tinha um Super Nintendo ali, um Mega Drive, um Neo Geo e tudo ligado. Tu ficava olhando assim, pá, né, imagina. Eu não tenho pra comprar um Dynavision, imagina comprar um Neo Geo aqui, né? Mas o Neo Geo não era pra ser o mais barato? Capaz, cara, o Neo Geo era caro. O Neo Geo, ele queria replicar os jogos de arcade. Sim. Exato. Daí, eles conseguiram computar o negócio, mas o hardware não era tão barato como se fosse do Dynavision. Não, os cartuchos do Neo Geo eram um absurdo de caro, cara. Claro. Era caro pra caramba. Bom, hoje um Neo Geo, acho que custa aí uma fortuna. O André mesma diz coisa que um Dreamcast. Que era melhor. Os caras que... E era uma guerra, cara. Era uma guerra de console. Porque assim, tu tinha bem nessa liga. Tu tinha vários consoles disputando espaço no mercado. E um país que a maioria era de classe média baixa. Então, tipo assim, eles faziam umas campanhas na época absurdas, assim, pra fazer com que o filho obrigasse o pai a comprar. E aí que entra as locadoras, que era legal, porque aí a gente via numa realidade que não tinha como comprar. E meu pai e minha mãe não tinham como me dar. Então aí o que tu fazia? Tu pegava lá 5 pila, né? 3 pila, 1 pila ali, e ia numa locadora, né? Daí tu pagava lá, jogava, né? E, cara, e aí na locadora tu tinha acesso a um videogame muito mais avançado. Tipo, enquanto a gente não tinha um Super Nintendo, eu ia na locadora e jogava o PlayStation 1, né? Com R$1 jogava 1 hora. Né? Como tu bem falou, pegar, reunir os amigos, jogava entre vários amigos uma tarde inteira com 5 pila. Se ficava feliz o final de semana inteiro. Eu não sei vocês, eu me lembro quando... Não sei se o André já pegou essa época também, quando saiu o GTA San Andreas. Play 2, do Play 2 em 2004, se eu não me engano. 2004. Cara, todo mundo lotava. Tu ia nas locadoras, eu queria jogar 1 hora do GTA San Andreas. Tá ocupado. Mas não tem nenhum videogame pra poder jogar? Não tem. Ou tinha, mas daí ele tinha tipo 5 CDs, os 5 estavam ocupados. Exato, e 100 horas pra gurizada largar aquilo ali, né? Sim. Tu chegava nas locadoras, os piatudos jogando GTA à vontade, porque eles pagavam no final. Tu não tinha como jogar, tu fala, o que eu vou jogar? O cara não jogava, porque não tinha cara que queria jogar GTA. Eu teve várias vezes que eu fui pra jogar um jogo em específico e não tinha, porque tava todo mundo jogando, daí eu acabava me aventurando, tipo, no Street Fighter, Mortal Kombat. Agora, uma coisa que vem antes das locadoras e vem antes de ter um videogame. O fliperama, cara. Cara, eu gastei muito dinheiro da minha mãe no fliperama. A minha mãe, às vezes, esquecia R$1 lá em cima do balcão, ia lá e pegava R$1. Aqui em Cruz Alta, o Sombra é mais das antigas também, que nem eu, pode lembrar. Eu só lembro de ter fliperama no Chico Lanches. Tinha uma... Sabe onde é a Colombo aqui, né? Sei. Na frente da Colombo tem um barzinho, não tem? Tinha um barzinho. Tinha ali? Tinha ali também. Eu me lembro de hoje é um estacionamento da farmácia MB. Isso. Não, aqui não tinha no shopping. Não, teve fliperama no shopping aqui, mas 2004 pra cima. Foi pra frente. Foi pra frente. A gente tá falando aí do fim dos anos 90, né? Quando tinha o... Como é aquele joguinho que tu falou que tava jogando? SNK vs Capcom. Eu me lembro que assim, fliperama, eu não me lembro desse lugar que tu tava falando, né? Mas na época tu ia tipo no Chico Lanches, era 25 centavos a ficha. E aí eu jogava aquele USA.
Era o USA. California, USA, sim. É um jogo de carro que sim. tu passava, o cara falava Checo! E tu metia o pé, né? E aí, cara, era legal porque era um volante, né? Tu tinha um volante, tu tinha... Só pra tu ver como nos arcades era mais avançado. Ele era um jogo de 64, que a gente não tinha um 64 ainda. Verdade, cara. Ele é um jogo de 64. Isso a gente tá falando dos anos 90 já. Não tinha 64, mas já tinha um jogo ali. Já tinha o jogo ali. O gráfico era igual. Eu jogava só esse. O meu irmão já era de jogar o Street Fighter. Eu nunca gostei de Street Fighter, na verdade. Eu gosto muito do anime. Mas o jogo eu nunca gostei porque eu sempre achei os caras muito bonecão, sabe? Aquele bonecão não tem... Sim. Eu não sei, cara. Eu não gostava. Agora, o Mortal Kombat eu já era perito, né? Cara, o que eu era perito no fliperama era Metal Slug. Ah, Metal Slug, cara. Eu era rato de Metal Slug. Perdia muita bom. ficha aquele negócio, cara. Era muito bom. Cara, era muito bom. Metal Slug era uma coisa... Mas qualquer hora vamos ter que marcar um mortalzinho, hein? Ah, o Mortal Kombat, né, cara? Dos guri? O Mortal Kombat o último que saiu agora, acho que é o... Mortal Kombat 1. Acho que é um remake do 1, né? Isso, antes era o X... Que era o XL, né? Que depois lançaram o X, depois lançaram o XL, que chama, que era a atualização. Sim. E antes tiraram era o 10, a pitch né? da dublagem, graças a Deus. E antes era o Mortal Kombat 9. Sim. Né? Mas esse 1 ficou muito bom. Tanto que eu tava vendo no YouTube agora. A gente joga no YouTube, né? A gente vê e falando essa questão de pitch aí que tu falou, né? Pra quem não sabe, que tá nos acompanhando agora, lançaram um Mortal Kombat chamado Mortal Kombat X. E aí botaram a Peach pra dublar a filha do... A Cassia Cage, a filha do Johnny Cage. Botaram ela a dublar. E nada contra a cantora. Nada contra a cantora, mas pra mim... Eu vou equalizar sua cara, não combina. É um desrespeito, né? Porque quando tu... Eu já entrevistei dubladores, inclusive, e eles sempre me falam que... tu vai dublar, tu recebe ali um sketch, tu dubla aquilo ali como tá ali, como vem. Né? Ele disse, claro, dependendo do estúdio, a gente pode dar uma ajustada melhor para que também fique adequado ao Brasil, porque tem piadas e brincadeiras que são feitas nos Estados Unidos que o brasileiro não entenderia. Posso dar um exemplo? Na dublagem do Toy Story 3, o Grammy Briggs, na Toy Story 2, na verdade, quando que tem uma partezinha com o Buzz contra o Ken, naqueles bonecos, fala metrosexual de plástico. Isso foi uma coisa que o Grammy Briggs brincou. Eu tava conversando, daí passa aí uma coisa, afirmativo metrosexual de plástico. E vazou. Coisa que na dublagem original era diferente. Exato. Aí o que aconteceu, né? Tu tinha lá, tipo, a dublagem era tipo, eu vou arrebentar a sua cara. Aí quando chegou a dublagem da Peach, ela me dubla, eu vou equalizar a sua cara, em referência à música dela, que é que na minha... Como é que é? Não é equalizar o nome da música, equaliza. Eu não me lembro agora. Mas é uma parada assim a música dela. E ela botou isso numa dublagem. Eu acho isso uma falta de respeito absurda com, primeiro, o fã da franquia. Segundo, com o produtor do jogo. Que eu duvido que ele fique sabendo que botaram uma mulher fazer uma referência da música dela numa dublagem de jogo. E que ficou uma porcaria. Ficou uma porcaria, por quê? Porque não tem nada a ver com o jogo. Eu, por exemplo, Fernando, eu não gosto da cantora Peach. Eu não gosto do estilo musical dela. E não gosto dela, da voz dela. Eu não gosto. Tem quem gosta, tudo certo. Eu não gosto. E pra mim é um saco eu pegar um jogo pra ver uma cantora que eu... É a mesma coisa, tipo assim, eu não gosto de Madonna. Aí bota a voz da Madonna dublar um jogo. Cara, não. Outro exemplo horroroso que ficou no Brasil, que foi a dublagem do Roger, do Traje a Rigor, no Battlefield, acho que é. Isso. Que ele pega e larga umas piruadas lá. Primeiro, né? Cara, botar um cantor brasileiro dublar um jogo já pra mim já é uma palhaçada. Porque é um desrespeito com o artista que tirou lá a carteira de artista dele, de dublador e tudo mais, e vamos botar quem aqui? Vamos botar a Peach fazer uma dublagem do jogo. Roger do Traje a Rigor. Eu acho que o Roger até veio antes que a Peach. Não, veio depois. Veio depois. Eu até, na verdade... Veio depois porque deu uma polêmica. Inclusive, a capa do CD do PlayStation 3, que era do Battlefield, tinha um adesivo com a cara do Roger. Não tô brincando, pesquise ali a dublagem Roger do Traje a Rigor. Era a capa do CD, né? Do DVD, no caso, né? Com um adesivo que era só colado no Brasil. Com a cara dele, mas pelo amor de Deus, né? Cara, nada quanto os cantores e tudo mais, eles fazem um trabalho bom, não vou falar excelente, bom.
Mas, cara, eles não têm. Eles não são dubladores. Não são, cara. Pra dublar não é só ter uma boa voz. Tu tem que saber. É uma ciência. Não, e tu tem que saber interpretar. É por isso que eles falam que o dublador ele é um artista. Ele é um artista completo. Né? Não é um artista musical, ele é um artista de voz. Ele empresta a voz dele, né? Então acaba sendo chato. Por exemplo, pra vocês terem ideia. De coisa de bastidor, isso, quando que foi gravado as dublagens, a adaptação do Battlefield 1, os próprios atores que estavam fazendo as falas alemãs, os caras estavam, tipo, puxando ferro, fazendo atividade pra emular a atividade do soldado. Exato, pra mostrar que a voz dele tá... Né? Eu também tenho nada contra, até acho o tom do timbre do Roger bom pra aquele personagem, só a fala dele que é um pouquinho mais de língua presa, então fica meio engatado, fica falando assim. É que nem quando os caras... Tu assiste, por exemplo, Homens da Montanha, no Discovery Channel. Aí tu assiste a dublagem original, top. Aí vem pro Brasil, eles pegam um estúdio bem bagaceira pra dublar, sai tipo, pois é, meu amigo, eu estou vendo aqui a família Johnson está a depelar ali um pelego. Cara, eles botam um sotaque caipira brasileiro nos caras, não tem nada a ver. Nada. É a mesma coisa eu pegar um Assassin's Creed e botar uma dublagem gaúcha, mas bate, vou ali na esquina comprar um negócio trilegal ali, cara, mas não tem... Fica horroroso, fica terrível. E as dublagens, por exemplo, Assassin's Creed, que é uma franquia muito boa. A única dublagem boa da franquia Assassin's Creed, na minha opinião, é a do Rogue. E a que do pegaram dubladores bons. Do Black Flag também. Mas, e olha lá, porque tem umas partes ali que é horroroso. Aí tu pega a primeira dublagem do Assassin's Creed 3, né? Horrível, tenebroso. Foi a primeira do Play 3. Mas aí tu pega do Syndicate, do PlayStation 4, é uma droga. Sim, também. Foi só o pontapé. Tenebroso pra dublar aquilo ali. Aí então, é isso que eu digo, né? Cara, vai botar uma dublagem num jogo, né? É por isso que eu não sei vocês. Eu prefiro jogo com dublagem como vinha, original. Porque no Super Nintendo, tu vai pegar um Super Nintendo, um Nintendinho, um Dynavision, um Mega Drive. Cara, nós não sabia falar um alô em inglês. E nós não sabia ler nada. Mas nós pegávamos, tipo, que nem o Nosferatu rodando atrás. Dicionário? Não, tinha dicionário. Era interpretação. Tu lembra, Sombra? Eu ia jogar um jogo lá, que era... Por exemplo, tu ia jogar Final Fantasy, que às vezes vinha a legenda em japonês. Japonês. Cara, a gente conseguia virar o jogo. A gente conseguia. Só que... Porque tu interpretava o jogo junto. Exato. Claro, é bom o mercado saber reconhecer o Brasil, ter uma legenda em português. É o mínimo, hoje em dia. Claro, dublado seria bom dublado. Só que, pô, pega um estúdio legalzinho. Não pega um estúdio de filme de quintal que os caras fazem com a... E até eu tenho um contraponto com o Cooper. Nos tempos dos anos 90 e tudo, a Lucasfilm tinha um diretório de dublagem nos seus jogos. Então, um dos melhores, por exemplo, de dublagem foi Grim Fandango. Lá do jogo de 2000 alguma coisa. Eles tinham uma dublagem do Danny Calavera e o estúdio muito profissional, e era pro tempo. Pra mim, o melhor... Era literalmente... Hoje, na minha opinião, o melhor estúdio de dublagem do Brasil, tanto pra videogame quanto pra série, filme, é a Unidub. Que é do Wendell Bezerra. Isso, né? Isso. Que, pra quem não sabe, é o cara que dubla Bear Grylls, o Goku... Bob Esponja. Bob Esponja. Batman do Robert Pattinson. Isso, dentre tantos outros, né? É a Unidub. Né? Então eu digo assim, é um estúdio profissional, mas aí os caras pensam aquela velha história, né? Mas é que tem que ver que é muito caro, né? Mas daí tem o estúdio do seu Zé de esquina, ele dubla por R$50 a menos. Um pastel e uma coca. Ainda te dá um pastel e uma coca, né? Manda pra dublar pro estúdio bagaceiro, dubla um mal feito, o jogo não vende, porque, pô, como é que vai ver uma dublagem assim? Exato. O brasileiro fica ofendido. Exatamente. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa programação, para pegar uma água aqui. A gente já volta falando um pouco mais aí sobre videogames, histórias e assuntos gerais nesse programa especial dessa manhã. Inclusive, debatendo aqui sobre a história dos videogames e, inclusive, agradecer o pessoal que está nos mandando mensagem, pessoal de fora nos acompanhando. Que felicidade ver os irmãos aí também nos acompanhando. Daqui a pouco eu mando um abraço. Quente, né?
Hã? Lá deve estar muito meu irmão André, como é que tá? Como é que tá a temperatura aí? Porque aqui em Cruz Alta, neste exato momento, tá 27 graus e nós vamos a 32. Hoje, pra nós, isso aqui já é um calorão terrível. Aproveita uma água de coco, rapaz, direto do coco por mim. Eu tive até que parar aqui a música, porque ontem nós tocamos algumas coisas aqui, agora o André me lembrou uma coisa, o André disse, primeiro aqui, ó, o André ele falou que tá 31 graus lá em João Pessoa, então tá quente, tá mais quente que aqui, né? Ele diz aqui, ó, Sweet Child O' Mine do Guns foi a entrada do meu casamento, versão instrumental. Opa, top demais, hein? Top demais. Bom, o Sweet Child O' Mine é o clássico do Guns, né? E aí ele falou que ele botou tocar Sweet Child O' Mine, mas ia ser a abertura do Dragon Ball GT. E cara, ontem, meu irmão André, nós apresentamos aqui o Kisuko Podcast e nós tocamos só música de abertura de anime ontem aqui. Cavaleiro do Zodíaco, tocamos... e aí nós tocamos várias vezes o Dragon Ball GT. E do Nuyasha também. Então eu vou largar aqui em homenagem ao meu irmão André, o Dragon Ball GT abertura, que foi o que nós tocamos ontem aqui, inclusive aqui na abertura do Kisuko Podcast. Ontem nós iniciamos com a música do Dragon Ball GT, né? Que pra mim é uma das músicas de anime mais bonitas em que já fizeram, né? Dragon Ball GT, Inuyasha também, que coisa fantástica. Tá aí a abertura do Dragon Ball GT, deixa eu baixar um pouco o retorno aqui, senão ele já estoura aqui o som. Isso, agora sim, né? A abertura do Dragon Ball GT, né? Que música sensacional, né? O nome da música é Sorriso Resplandecente. Daqui a pouquinho eu boto a tocar também a música aqui da abertura do Inuyasha, que eu acho uma das músicas mais bonitas que já fizeram. Que coisa legal, né? Que coisa legal. Voltando aqui, falando sobre os assuntos das antigas aqui, né? Coisas que a gente vivenciava e que a gente via aí no nosso passado, né? Que são coisas muito bacanas, né? Tem muita coisa legal aí que a gente viu nos anos 90. Agora, impressionante. Tá bom o retorno aí pra vocês? Estão ouvindo? Sim, tá. Beleza, né? Tem que ver como é que tá sempre o retorno aqui. Agora, impressionante como a criação nos anos 90 e 2000 era completamente diferente, né? O Sombra tava falando uma coisa que eu achei bem interessante, porque hoje em dia se fala muito em violência, porque a violência ela dos jogos, ela afeta isso, afeta aquilo e não sei o que. Só que no nosso tempo nós não tínhamos isso, né? Primeiro que era uma alegria gigantesca jogar videogame. Né? Ter videogame às vezes era até inimaginável, né? Porque era muito caro. Mas tu poder jogar videogame com os amigos era uma alegria imensa. Ninguém saía na bofetada, ninguém se espancava, ninguém se batia. Era um negócio muito legal, né? Hoje em dia, talvez com todo o acesso que se tem, as crianças perdem o interesse. O pai dá um videogame, a criança joga um pouco, já não quer mais jogar, quer ficar só no celular, só no tablet. E aí você veja como como é que eu posso dizer, como a coordenação motora das crianças hoje são diferentes. Por exemplo, nós íamos jogar videogame nos anos 90, 80, enfim, né? Tu pegava um jogo tipo Nosferatu, aqui um exemplo, ou Resident Evil, vamos puxar aqui pros anos 2000. Tu tinha que fazer uma missão, tu tinha um quebra-cabeça pra resolver, tu tinha alguma coisa tal, e aquilo melhorava a tua coordenação motora, né? A tua inteligência, aquela coisa de ser mais rápido em determinada coisa pra resolver. Hoje em dia, né, tu vai sentar e jogar um videogame com uma criança agora, ela parece que não entende, não sabe como é que é, uma coisa tão simples, né? Eu não sei, sabe? Um Fortnite que fica só tipo num Battle Royale e tudo, ou até num Roblox. Já, poxa, no nosso tempo a gente... Eu me lembro que no Resident Evil 4, que tinha um puzzle que era dificílimo, que era da igreja. Que tu tinha que alinhar as cores pra dar o símbolo das plagas. E aquilo, cara, tinha um amigo meu que demorava horas pra fazer o negócio. Ó, aqui pra trazer... Imagina então pras crianças de atualmente. Trazendo um estudo aqui, ó.
Eu tô no site do Globo.com, tá? Então é um estudo que foi feito, não tô olhando aqui um site de videogame. Antes que alguém diga, mas claro, tu tá trazendo uma notícia aí de um site que fala sobre videogames. Não tô falando sobre um site que fala sobre videogames. Eu estou aqui em um site, pode ser que você não goste da Globo, ou do Globo, ou enfim, mas não importa. O estudo, ele de fato foi feito. Peraí que deu uma travada aqui, né? Travou tudo, né? Travou tudo aqui o negócio. Bom... Eu vou, se não liberar aqui, eu vou pegar pelo celular mesmo aqui, né? Mas esse estudo ele foi feito e ele comprovadamente diz que faz bem jogar videogame, né? Aqui, ó, eu vou trazer pra você que tá em casa agora aqui. Tu vai trazer um negócio aqui, trava tudo, né? É brincadeira. Inclusive também... Pode falando enquanto eu busco aqui. Um outro puzzle bom, que era de cognição e tudo, do próprio Resident Evil 3, era o puzzle da Torre da Água. Que você tinha que nivelar o nível da água com a Gil lá girando os monitores e tudo pra pegar perfeito. Mas é que sabe o que é? Essa geração tá mais fraca cognitivamente, porque antigamente os videogames não tinham mapa. Verdade. Então, tipo... o puzzle falava, tu encaixa isso no cenário isso. Só falava isso, tu tinha que procurar o cenário. Aqui, ó, achei agora, consegui abrir aqui. Vamos lá. Boa notícia para os aficionados por videogame. Um novo estudo publicado recentemente na revista científica Nature mostra que o hobby frequentemente difamado está associado ao aumento do bem-estar. Mas, como tudo, é preciso haver moderação. De acordo com os pesquisadores, esses benefícios desaparecem depois de jogar videogame por horas. E aí tá certo, né? Tudo que é demais também faz mal. Bom, qual o limite suportado... Peraí, que é isso? Abriu outra... bom, aqui ó, vamos lá. Olha o que diz o estudo. Aspas. Nossas descobertas desafiam... Era aí que tem gente batendo na porta do estúdio aqui. Deixa eu ver aqui. Viu, Rodolfo? Diz que a gente tá ao vivo aí, a gente não consegue parar agora. Aí, né? Pessoal batendo na porta do estúdio aí. Aí. Desculpa, vizinho, vamos lá, né? O pessoal tem mania de bater na porta do estúdio pra pedir informação sobre o prédio aqui, né? Aqui não é complicado, né? Quando baterem, até passar aqui pra vocês, quando baterem a gente vai ao vivo, não abram, porque senão atrapalha toda a nossa programação aqui. Vamos lá, retomando o gancho aqui, retomando o raciocínio. Vamos voltando aqui. Bom, o que diz o estudo? Aspas. Nossas descobertas desafiam os estereótipos comuns sobre jogos serem prejudiciais ou apenas proporcionarem euforia temporária, diz Hiroyuki Egnami, da Universidade de Nihon, no Japão, em comunicado à universidade. Ou seja, durante os anos, os videogames foram alvo de debate sobre tempo de tela, saúde mental. Pais, políticos ou até pesquisadores sempre alertavam sobre os perigos dos jogos. Quem não lembra aí, quando a gente era mais novo, que tinha pai e mãe que falavam que se jogasse demais queimava a televisão, né? Não, deixava o zóio quadrado. Isso não existe, né? Não existe. Bom, o estudo analisou respostas de pesquisas de quase 100 mil usuários de videogame entre 10 e 69 anos. Pra você ver. A pesquisa ela durou de 2020 a 2022. Então foram 2 anos de pesquisa, analisaram 100 mil jogadores de 19 a 69 anos. Destes, cerca de 8.200 participantes eram... aqui ó, destes 8.200 participaram inclusive de loterias de videogame, ou seja, né, concorriam ainda alguma coisa ali. Os resultados foram surpreendentes. Os ganhadores aí dessas loterias de videogame que obtiveram um novo videogame apresentaram melhorias significativas na saúde mental em comparação com os não ganhadores. Ou seja, quem jogava, virava mais jogos, fechava mais jogos, ganhava um videogame. Ou seja, esses que viravam mais jogos era o pessoal que jogava mais e tinha mais entendimento do jogo. Eles tinham a saúde mental muito melhor. Especialmente possuir um Nintendo Switch melhorou a saúde mental, né, de vários, PlayStation 5, dentre outros. A gente tá falando aqui da atualidade, né? Bom, essa pesquisa tá me parecendo meio enviesada pra console atual.
Vamos ver, vamos pegar... Não só atual, os antigos também, ótimo. Aqui, ó, peguei uma pesquisa que foi publicada na CNN Brasil. Jogar videogame com muita frequência é um alvo de preocupação de comunidades médicas e científicas. Efeitos na saúde mental, tal. Cadê a pesquisa, tio? Cadê a pesquisa aqui? Vamos ver onde é que tá a pesquisa aqui. Aqui diz a mesma coisa. Tá aqui, ó. Os pesquisadores então decidiram investigar o efeito causal dos games no bem-estar das pessoas. Para isso, entrevistaram 8.192 pessoas com idades entre 10 e 69. Mas que é isso? Bom, só porque eu quero trazer uma notícia aqui, aí puxo umas coisas aqui que não tem nada a ver com o negócio. Bom, enfim, né? Bom, ontem a gente pautou essa matéria aqui, aí eu fui buscar, agora não tô conseguindo abrir aqui a reportagem a qual eu tinha achado ontem. Mas eles analisaram um número muito grande de jogadores de videogame e conseguiram entender que, inclusive, quem jogava videogame tinha mais coordenação motora do que quem não jogava. Eu me lembro até, isso eu vi foi em 2018, uma pesquisa de Stanford. Eles pegaram alunos do médio e do fundamental do americano e dividiram em grupo. Uma metade ia pro colégio tudo, mas não jogava videogame. E daí, numa outra parte, eles dividiam em quem jogava. E uma da outra dessa parte era quem jogava FPS. E aconteceu que esses pequenos alunos que jogavam FPS, por exemplo, como seria a nossa visão. Ou seria a primeira pessoa. E daí comprovou que até o first person, o jogo de primeira pessoa, dava melhor rendimento e resultado no colégio do que os que não jogavam em videogame. Mais da parte de coordenação motora, de atividades e de solução de problemas. Exato, né? Ou seja, é aquela coisa que a pessoa melhora as habilidades. Né? Agora, é impressionante como hoje em dia, sei lá, né? Não sei o que acontece. Mas é como eu tinha falado antes, né? Hoje em dia tem um mapa, tem um modo automático que muita criança joga hoje em dia. Vai jogar um joguinho, bota o modo automático no celular e ele faz sozinho. Só tem que, digamos, fazer uma batalha, por exemplo, que é manual. O resto dá um clique e ele faz sozinho. Antigamente não, como tu falou, Resident, não tinha nem mapa. Tu ia lá, resolvia os puzzles, no puzzle tinha, tu tem que ir no mapa tal, tu tinha que se virar pra se lembrar onde é que era o mapa. Muita dica. Ele tinha hoje dica. Hoje em dia não, hoje tinha um mapinha ali, é aqui, é ali. Daí o cara não guarda na memória. Um dos melhores exemplos também, Silent Hill. Você tinha até o mapa do... Silent Hill e era difícil de jogar, né? Sim, mas tu tinha que se puxar, cara. Tinha. Era interessante, era bem interessante como era difícil tu conseguir solucionar um problema num jogo. Hoje em dia é tudo muito simples, né? E naquela época não tinha internet. Tanto que tem jogos que até hoje a gente não conseguiu virar, né? Cara, isso aí que tu falou agora é uma coisa interessante, Sombra, porque quando a gente jogava videogame e era mais novo, não tinha um YouTube. Por exemplo, não passei essa fase, vou procurar no YouTube. Na nossa época, tu tinha que juntar e comprar revista. Os detonados. Isso. Eu me lembro que eu comprava... Aqui tinha uma banca no Calçadão, que hoje já fechou, não tem mais. Banca da Matriz? Não, Banca da Matriz é ao lado da Matriz. Aí tem a banca da prefeitura e tinha uma no meio do Calçadão, numa livraria que tinha ali. Isso. Ali eu comprava revista de bandas de rock e comprava as revistas que tinha a Ultra Jovem. Era uma revista chamada... As capas da Ultra Jovem sempre eram do Dragon Ball GT. Era impressionante. Todas as capas da Ultra Jovem eram do Dragon Ball. Que era o anime mais assistido na época, né? Porque se popularizou muito mais porque a Globo transmitia o Dragon Ball, né? Então a maioria das capas da Ultra Jovem era Dragon Ball. E aí tu folhava a Ultra Jovem, lá pela metade tu tinha os detonados, e aí ela explicava o que era, tinha as fotinhos dos jogos ali. Então era muito legal, né? Era assim que a gente passava de fase. E quando não tinha as manhas, né? E esse detonado era muito melhor que tem no YouTube, porque no YouTube o cara detalha, explica, tu tá olhando. Então tu não tá nem, às vezes não tá nem pensando, tu tá só olhando, é ali. Não, além do detonado da revista, ele tinha uma fotinho e explicação. Então tu tinha que, mesmo lendo a explicação, tu tinha que pensar. É aqui, é ali, é assim que faz.
Hoje em dia no YouTube o cara só olha ali e faz automático. Exato, Aí que tá o problema. Mas já na nossa época já tinha as manhas, né? Sim, já tinha as manhas e tinha um CD chamado Game Shark na nossa época. O Tu botava, Game Shark. era bem interessante, tu pegava o Play 1, tu abria a tampa, botava o Game Shark, fechava, ligava. Aí tu escolhia o jogo que tu queria, dava play, não desligava o videogame, tu dava play, abria a portinha do CD, tirava o CD do Game Shark, botava o teu e fechava. E aí ele dava o boot no Game Shark. Sim, o Game era Shark assim que também, fazia. O famoso hack. Ele era um hackzinho pra dar boot pra jogo pirata. Em videogame original, ele geralmente fazia assim. E também o Game Shark a gente usava pra fazer códigos. Exato. Então tu botava o joguinho lá, eu quero liberar tal código. Botava os códigos que dava na revista. Botava tudo manualzinho que tu queria, tudo mais. Daí fazia, abria o jogo, botava. Ou também, era muito bom. Quando no tempo do Super Nintendo e tudo, era uma extensão da fita. Daí você primeiro acoplava o Game Shark na fita, pra daí tu acoplar no Nintendinho e daí sim desbloquear. Esse do fita não lembro. Eu só lembro do Game Shark no Play 1. Sim, que tu botava um CDzinho. Sim, Tanto que eu comprei uma época esse Game Shark. Pra mim o Game Shark ele era um jogo do Play 1, né? Um hack do Play 1, eu não me lembro dele no Nintendinho. Mas eu me lembro que o Super Nintendo, pra quem não sabe, o Super Nintendo, embaixo do Super Nintendo, tu abria uma portinha, tinha uma entrada ali também. Aquela entrada era pra um hack que tu comprava. Game Shark. Era o Game Shark, né? Ou também tu comprava um aparelho que tu podia botar tipo um CD dentro. Tinha isso. Não era bem um CD, era como se fosse um disquete, né? Era uma coisa meio bagaceira lá. Não é que era bagaceira, né? Porque aqui no Brasil não tinha. Era raro. Então, era raramente. O era caro tu não achava isso aqui no Brasil, né? Então era uma coisa bem interessante. No Nintendo 64 já tinha muito disso também. Tá aí, pessoal. Tá aí a nossa programação de hoje. Vamos encaminhando aqui a nossa reta final. Encaminhando aqui nossos últimos momentos. Agradecer aos nossos amigos aí que nos acompanharam pela transmissão aqui do YouTube ou também pela transmissão da Rádio Cidade FM 98.3. Nossa programação de sábado especial. Lembrando, ontem tivemos aqui o primeiro episódio do Kisuko Podcast. Esse episódio está postado aqui tanto na página do Notícias RS quanto na página da Rádio Cidade. Né? Postadinho ali, muito bacana. Agradecer. Sobre o assunto dos bastidores do lobisomem. Deu uma checada pra ontem a gente trouxe exatamente. A gente trouxe aí os assuntos sobre os bastidores, né? Da reportagem do lobisomem. Isso aí, né? Quem curtiu a matéria, dá uma olhada. Vale a pena. Exatamente, né? O pessoal aí que nos acompanhou. Deixa eu até ver se mandaram algum comentário novo aqui em relação a... Pera aí, deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Inclusive hoje mandar um abraço aqui. Hoje está completando 32 anos a Escola de Aperfeiçoamento do Sargento das Armas, Sombra. Tu que serviu lá também. Isso. Eu também servi. Hoje, 1º de fevereiro, a Escola de Aperfeiçoamento do Sargento das Armas, a EASA, em Cruz Alta, comemora 32 anos formando e aperfeiçoando os sargentos do Exército Brasileiro. Além de receber centenas de sargentos de todo o Brasil para o curso de aperfeiçoamento, movimentando a rede hoteleira e o comércio local, a EASA também realiza anualmente 2 incorporações de soldados de Cruz Alta e região. Esses jovens servem obrigatoriamente por 1 ano na base militar, com possibilidade de engajamento até 8 anos, contribuindo para a formação de novos talentos no Exército. A EASA não é apenas uma referência de formação militar, mas também em uma instituição que fortalece a economia local e promove o desenvolvimento regional. Parabéns à EASA, a Casa do Adjunto, né? Os nossos grandes parceiros. Inclusive agora eu recebi essa semana o convite aqui do comando da EASA. Quem me mandou até o convite foi o capitão Luiz, da Secretaria da área de comunicação da EASA, me convidando aí para a cerimônia dos 32 anos da EASA, que vai ser realizada no dia 6 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Eu vou estar lá presente, então, fazendo essa reportagem. Foi no aniversário de 30 anos que eles abriram para o público, não foi?
Não sei, eu não me lembro, né? Não me lembro. Outra coisa muito bacana, eu quero trazer aqui, inclusive agradecer o Francisco Darol, coordenador aqui da rádio, né, pela oportunidade ontem que a gente teve de fazer aqui o nosso podcast. Esteve conosco. Sombra, as considerações finais. Tenha um ótimo final de semana, pessoal. Se cuide nessas estradas. Logo mais eu estarei pegando a estrada, então desejo uma boa sorte. Tu vai estar pegando a estrada? Vou estar pegando. Vai pra onde? Vou pra Palmeira. Palmeira das Missões. É, né? Palmeira das Missões o nome, né? Vai daí então, Rodolfo. Cima, baixo, esquerda, direita, BA, start. Código Konami pra vocês. Isso é uma figura exótica e peculiar. Nossa. É isso aí, né? Tá, explica aí pra quem tá acompanhando o que é que tu falou aí. Bem, para os ouvintes que não sabem, o código Konami é um cheat, que é um código, uma trapaça, que em jogos antigos servem para dar uma vantagemzinha, ou hoje em dia também como easter egg. Então, cima, baixo, esquerda, direita, BA e start. Agora sim, né? Porque senão tu fala e o pessoal que tá em casa não vai entender nada, né? Tá falando outra língua? É, mas tá aí então, tá aí show de bola, né? Programa legal que a gente teve hoje, muito agradável aqui. Né? Eu acho que esse é o grande intuito, a gente poder reunir amigos e trocar uma ideia, né? Falar sobre assuntos diversos. Ontem, como o Sombra bem lembrou, nós tivemos aqui o podcast, Suco Podcast, e nós falamos ontem sobre os bastidores da reportagem do lobisomem. Muita gente pediu, mas como é que foi? O que vocês viram? O que vocês sentiram? Enfim, a gente trouxe então essas informações aí, né? Falando um pouquinho sobre o Suco Podcast. Que eu falei, o podcast completo ele tá postado tanto na Rádio Cidade quanto no Notícias RS. Inclusive eu ia trazer os comentários aqui, mas acabei fechando. Bom, não, tá tudo certo, né? Tá show de bola aí, então. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom fim de semana. Se beber, não dirija, que nem o Sombra falou. Vai pegar a estrada, pense na sua família e também naqueles que também estão trafegando aí pela estrada e também não querem se machucar, né? Você tem que ter responsabilidade. Vamos finalizando aqui com a abertura do Inuyasha. Valeu, grande abraço, tchau, tchau. Valeu. Quero mudar.